bom dia, como vai você? Graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos aqui hoje para fazer o nosso devocional do dia 22 de fevereiro. Ontem foi aniversário da mamãe, tivemos festa aqui, tivemos louvores ao Senhor, agradecemos a Deus pela vida. E hoje é dia de falar de escolha ser fiel. Desde muito pequeno, nós fomos orientados, conduzidos a amar ao Senhor. Os meus pais, eles louvavam o Senhor no nosso aniversário, né? A gente agradece pelo alimento, a gente pede que o Senhor nos guarde quando a gente sai de casa, a gente quando retorna, a gente agradece a Deus porque chegamos bem com vida. Então tudo isso foram escolhas saudáveis que meus pais, escolhas saudáveis em Deus, direções vindas de Deus para a nossa vida. E tanto eu quanto minha irmã mantemos. Minha irmã com os filhos dela, ela ensina. E nós todos fazemos essa manutenção da fé, da esperança e do amor. E a Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o mais importante é o amor. Será que você tem amado? Você é uma pessoa que ama, se sente amada, acolhida, respeitada? Porque isso também faz diferença em algumas escolhas que a gente tem feito na nossa vida. Se eu me dou o desvalor, desamor, desmerecimento, eu acabo tratando as outras pessoas ou permito que as outras pessoas me tratem dessa forma. Mas escolher ser fiel também é ouvir Salmo 139, que diz na palavra de Deus que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe quando ainda éramos informes. E por termos tecidos no ventre da nossa mãe, não merecemos qualquer coisa, porque não somos qualquer coisa. Somos um projeto de Deus, somos uma ideia de Deus. Não temos um propósito porque nascemos, mas nascemos para um propósito. E nós precisamos nos apropriar desse propósito. Escolha ser fiel. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Salmos 119, 30. Não é o Salmo de hoje é Salmo 117, mas eu gostaria que você lesse o Salmo 119. O Salmo 119 ele é um texto que ele fala da experiência de viver através da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele vai falando disso, né, da palavra de Deus, o que a palavra de Deus faz, o que a Bíblia significa pra gente. Então leia Salmo 17, que é o de hoje, mas leia também o Salmo 119. Ele é bem grande, mas fracione ele. Ele, quando você abrir sua Bíblia, ou até mesmo aqui no aplicativo, você vai ver que ele é fracionado assim em temas. Então leia. Essa semana, até acabar, eu vou ler um tema desse por dia. Ok? A fidelidade é uma característica essencial nas relações humanas. É difícil não se relacionar com alguém que é fiel, alguém que mente, alguém que você não sabe onde está, marcou com você e não apareceu e sempre faz isso. É difícil. Afinal, não é comum esperarmos que outras pessoas sejam infiéis. Vou ficar com a Gleice porque ela é infiel. Vou ficar perto da Gleice porque eu não posso contar com ela. Vou ficar perto dela porque não condiz, percebe? Nossa característica natural é estarmos próximos a pessoas confiáveis. Por isso, ela é a base para um bom relacionamento. Sermos fiéis a Deus diz muito respeito a caminhar em obediência e seguir os preceitos determinados por Ele. Tem uma coisa que eu falo aqui, esposas e esposos, pai e mãe. Seja fiel a Deus. Porque quando os escribas e fariseus estavam perturbando Jesus, eles estavam querendo que Jesus contradissesse o que estava escrito. E Jesus falou, olha, eu não vim contradizer, eu não vim acabar, eu vim cumprir. Mas eu dou um mandamento para vocês. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o mandamento é esse, para cima, depois para cá. E eu costumo dizer que se eu conseguir ser fiel a Deus, eu conseguirei ser fiel a qualquer pessoa. Se eu cumprir
o que eu combinei com Deus, eu vou conseguir cumprir com todas as pessoas. E aí, o povo acordou aqui, gente. Quer dizer, saiu do quarto aqui. E aí, ao agirmos com fidelidade com Deus, caminhamos na nossa vida na direção dos propósitos que Ele estabeleceu para nós. Então, se eu for fiel aqui vai ficar molezinha, molezinha. Na vida, tenho aprendido que fidelidade e propósito andam lado a lado. Algo importante a saber é que nem sempre as coisas ocorrerão conforme o planejado. Mas mesmo nesses momentos, mantenha-se fiel, seja confiável, cumpra a sua palavra. Inclusive fale, olha, eu falei que ia entregar desta forma, mas não deu por causa disso e disso. Mudei para melhor atendê-lo e será desta forma. Comunicação, né? Um exemplo disso foi quando fui chamado para ser pastor em uma grande cidade no interior de São Paulo. Fui até lá crendo que a partir daquele momento em minha vida seria naquela cidade e que não mais voltaria para a minha cidade natal. Mas meu período de Presidente Prudente foi curto, mais do que eu imaginava. Pouco tempo depois tive que voltar a Itajaí, completamente sem entender o que Deus estava fazendo. Mas me mantive fiel e obediente. E um novo capítulo foi inaugurado na minha história. As coisas aconteceram de forma diferente do que eu havia planejado, mas os sonhos de Deus foram muito maiores e melhores do que os meus. Não sei o que você tem enfrentado, mas sua fidelidade e obediência a Deus certamente colocaram em um lugar que jamais imaginou. Ainda que você não esteja entendendo o processo, saiba que Deus Pai preparou coisas extraordinárias para a sua vida, mas a fidelidade a Ele é a chave para acessá-las. Seja fiel. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Eu vivi e vivo tendo que mudar às vezes coisas, situações. Quando aconteceu a pandemia, eu sublocava uma sala há 5 anos e eu acabei tendo que montar a minha própria sala, porque a demanda de atendimento mudou. Naquela época eu era psicanalista e só atendia mesmo com divã e presencial. E aí a pandemia chegou e o prédio que eu atendia tinha fisioterapia para grávida, tinha reabilitação de idosos, tinha muitas especialidades que trabalhavam com autismo de criança. Então, pela ordem da prefeitura, o prédio ficou fechado. Então, assim, 15 dias, mais 15 dias, mais 20 dias, mais. E aí, naquele momento, eu já tinha pedido pro dono da sala trocar a minha sala, porque a minha sala ficava de frente para a Alameda e é muito barulho. Os horários de pico, então, eram terríveis. Mas ok, eu pedi e fiquei no aguardo. E aí ele me liga, o meu contrato ainda tinha um tempo para cumprir. Ele me liga e fala assim, Irlânia, desocupou a sala que você queria, que era a sala de trás. Você quer ainda? Aí eu falei, não, quero mais não. Acabou. Ah, mas por quê? Eu falei, não, porque eu tô 7 meses atendendo em casa. E aí eu entreguei a sala. Falei, o contrato morreu. Então, posso liberar? Pode. Entreguei a sala. E hoje, para a glória de Deus, tem 3 anos que eu tô no centro de Niterói. Eu gosto daquele lugar. Aquele lugar me faz bem. Eu chamo de minha casita. Minha casita. E é um lugar que eu gosto de atender pessoas. Lá agora é maior, eu consigo atender até 15 pessoas, eu faço grupo, faço cineterapia, eu dou supervisão presencial para psicólogos, eu faço muitas coisas, orientação familiar, eu tenho espaço para isso e Deus me abençoou. E, Irlânia, a última coisa que você vai fazer? Acredito que não. Eu ainda vou viver, gente, muita coisa. Então, nessa vida que eu vou viver, eu quero estar disponível para ser fiel ao que Deus está falando. E Deus vai dizer que às vezes é tempo de plantar, às vezes é tempo de colher, às vezes é tempo de parar, é tempo de amar,
É tempo de odiar, o texto diz. É o tempo de paz, mas é o tempo de fazer guerra. Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. E ser fiel a Deus é estar nos ouvidos atentos a essa voz que dispara, continua, fica quieto, espera mais um pouco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ser fiel. Nos ensina a sermos pessoas confiáveis. Que em nome de Jesus possamos, ó Pai, em primeiro lugar, ser fiel ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim possamos cumprir a lei de Cristo, que é amar, respeitar, honrar, estar junto. Pai, em nome de Jesus, fortalece o nosso ser, transforma a nossa vida, dá-nos a paz, ó Pai, que excede todo entendimento. Dá-nos um final de semana abençoado, que esse sábado seja para a Tua glória e para o Teu louvor, que o nosso domingo seja abençoado, que a nossa semana que vem seja uma semana abençoada, na qual vivamos milagres diante da Tua presença. Fica conosco, Senhor, nos abençoa e nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 53 de 365 dias. Salmos 17 é o texto que você vai ler na sua casa. E a palavra-chave é #fidelidade. Não desista, porque Deus não fez no seu tempo. O tempo dele sempre é melhor que o nosso. Não desista, porque Deus não fez no seu tempo. O tempo dele é sempre melhor do que o meu e o seu. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.